Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Nessa aula nós vamos começar a falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante dentro de equilíbrio iônico, que é o assunto de hidrólise salina, beleza? Bom, não vamos conversar ainda diretamente sobre a hidrólise, mas nós vamos falar nessa aula sobre os sais, recordar algumas coisas sobre os sais e também entender algumas coisas aí novas sobre eles, beleza? Bom, gente, na primeira aula dessa playlist a gente estudou os ácidos, as bases, vimos a teoria de Arrhenius sobre eles, né? E só para você recordar, um ácido, opa, um ácido é aquela substância, segundo a teoria de Arrhenius, né? Que em água ele libera esse íon aqui, o H+, beleza? Então toda substância se comporta como ácido para Arrhenius, se em água, quando dissolvo ela, ela libera, né, ela forma esse íon H+, certo? Já uma base, segundo a teoria de Arrhenius, é uma substância que quando dissolvida em água, ela libera esse tipo de íon aqui, o OH-, o íon hidróxido, beleza? Então aqui, gente, eu peguei um ácido, eu peguei o ácido clorídrico, ok? O ácido clorídrico, então, aqui, ó, ele é um composto, como todo ácido, é um composto molecular. A gente já viu isso também nas outras aulas. E por ele ser molecular, ele não tem íons, gente. Não tem íons, beleza? Então, composto molecular. Mas os ácidos são os únicos compostos moleculares que, quando eu faço uma solução aquosa deles, ou seja, dissolvo eles em água, o incrível é que aparece um monte de íons dentro do sistema, mesmo eles não tendo nenhum. Por quê? Porque eles sofrem ionização. Isso também vimos na outra aula. Então tá aqui ó, o H+, que identifica ele ser um ácido, e o ânion, né, cloreto, bem aqui do lado dele. Beleza? Então tá aí a minha solução de ácido clorídrico. Ok, professor, agora aqui eu tenho uma base do hidróxido de sódio, né, minha base. E a base, gente, ela é um composto iônico, certo? É um composto iônico. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que ela já tem íons no seu sistema. O sódio, né, no caso aqui, representa o nosso cátion, e o ânion, que identifica as bases, que é o OH-. Então, quando cai na água, ele sofre dissociação, que nada mais é do que a separação desses íons na água. Já existem e na água eles apenas se separam. Beleza? Tranquilo, professor. Até aí, de boa, é o que nós vimos até então. E o que configura o caráter ácido mesmo aqui, ó, pro ácido clorídrico? Ah, é a presença de H+. Ah, tá bom. Então, a acidez é a presença desse H+. E o que caracteriza a questão da basicidade, da alcalinidade, de ser básico? É a presença de OH-, professor. Ah, tá bom. Então, o caráter básico, né? O básico seria exatamente a presença desse OH-. Sossegado, professor. Mas aí eu quero te contar uma coisa. Ácidos e bases são coisas opostas quimicamente. Como assim, professor? O que o ácido é, a base é o inverso, certo? Eles são opostos entre si quimicamente. E o que acontece? O bom, o bom assim, da química é que só coisas que são opostas entre si reagem. Sério, professor? Normalmente é assim. Normalmente, caráteres químicos que são opostos um do outro, que têm propriedades opostas um do outro, é aí mesmo que acontece uma reação. Ou seja, um ácido e uma base reagem entre si, porque eles têm caráteres químicos antagônicos, ou seja, opostos um do outro. O que é, o outro é o contrário. E aí que está o legal do negócio. Quando eu coloco, eu pego, por exemplo, essa solução de ácido clorídrico e misturo aqui, jogo nesse recipiente, junto com essa solução de básica aqui de hidróxido de sódio, olha só o que vai acontecer. Então tá aqui, ó. Ah, o H+, né, bonitinho aqui, ó, bem beautiful, e o Cl-, isso, cloreto. Ah, professor, que bonitinho, né, o Na, isso, e o OH-, né, isso também. O que acontece, meu povo? Quando esse H+, quando esse H+, ele tá no mesmo lugar que o OH- e vai dar briga. Pode ter certeza, vai dar briga, vai dar confusão, né, professor? Confusão da mais alta ainda. Brincadeira, né, professor? Brincadeira. Eles não podem estar dentro do mesmo recipiente, porque senão eles vão se grudar um no outro. Vão grudar, né, professor? Vão se grudar. Olha só,
o H+ do ácido se gruda aqui, ó, com o OH- da base. E aí o que vai resultar, professor? Nisso aqui, ó. O H+ vai então reagir, ó, sair na pancadaria, né, professor? Sair na pancadaria. E vai formar o quê? Aguinha. H2O. Professor do céu. E vamos considerar o seguinte, que todos os H+ que tem aqui no ácido e todos os OH- da base aqui da solução básica reagiram com outro e formou tudo água. Meu Deus, hein, professor? Coisa de louco, coisa de louco. Todos os H+ reagiram com todos os OH- e formaram tudo água. Tudo água. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de neutralização. Sério, professor? Neutralização. Quando quando o caráter ácido encontra com o caráter básico, ocorre uma reação de neutralização. Um neutraliza o outro. Ah, professor, então quer dizer que toda a fama, toda a mitideza que eles tinham, lá sendo ácido, sendo base, tudo se neutraliza quando eles se encontram. Ah, entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Toda vez que um ácido encontra com uma base e que uma base encontra com um ácido, pode ter certeza, todas as propriedades que eles tinham, né, antagônicas um outro, se neutraliza tudo. Se neutraliza tudo. Beleza? Óbvio, eu estou considerando aqui que seja uma neutralização que pegou todos os H+ e neutralizou com todos os OH-, formando água. Beleza? Então, uma neutralização total. Ok, professor, não tem mais nenhum H+ e nenhum OH- dentro do sistema. O que sobrou? Sobrou o seguinte, só o Na+ e o Cl-. O resto ficou tudo água, né? Isso, então tudo mergulhado, né? Só sobrou água em torno deles. Não tem mais H+, não tem mais OH-. De boa. Agora eu vou pensar no seguinte. Eu tenho uma solução com íon sódio e com íon cloreto. Vamos deixar isso, sei lá, alguns dias aí em cima de uma mesa, ou fazer uma destilação, né? Ferver isso daqui. O que vai acontecer? Ah, professor, a água vai evaporar, né? Isso, ó. Água evaporando, vai evaporando. Até que chega um momento, minhas pessoas, que vai sobrar aqui no fundo um sólido cristalino branco. Sério, professor? Sério? Um sólido cristalino branco. E esse sólido cristalino branco, sabe o que é? É que quando foi evaporando toda a água, esse íon sódio foi tipo assim, ó, se aproximando desse íon aqui, ó, cloreto. Porque vai acabando a água, eles vão ter que se encontrar, ó. Vai acabando a água, eles vão se aproximando, né? Vão se aproximando. Aí chega um momento que não tem mais água nenhuma no sistema. Eles não estão mais dissociados. Eu né, concentrei a solução, fui tirando a água do sistema. Aí chega um momento que acabou toda a água, eles vão ter que ficar grudados um no outro, não vão ter solução. Né? Não tem mais água para dissociar, então vão ter que grudar um no outro ali e formar esse composto que é o NaCl, o cloreto de sódio, certo? Ah, professor, e como esse daqui tinha carga positiva e esse aqui tem carga negativa, aí fica bonito, né? Carga positiva com carga negativa se atrai. Então, perfeito, formou esse composto aí, que é um sólido cristalino branco, que é o NaCl, o cloreto de sódio. Ah, professor, que história mais linda, né? Começou lá numa solução de ácido e base e terminou num sal. Ah, que história linda de amor, né, professor? Coisa meiga, né? Coisa meiga. Aí que tá, minha gente. Esse composto aqui que eu falei, ele é um sal. Professor, o que é um sal? Sal, gente, ele tem a sua origem no quê? Em um ácido e em uma base. Ah, então quer dizer que um sal, ele sempre vai ter, tipo assim, um pai e uma mãe. Isso, um ácido e uma base. Professor, que coisa legal. Então quer dizer que um sal, ele tem as suas origens numa base e num ácido. Exatamente. Porque na realidade um sal, ele é resultado de uma neutralização de um ácido com uma base. Que legal, hein, professor? Que coisa interessante. Descreva mais, vamos falar um pouquinho mais sobre esse sal aí, professor. Vamos descrever as coisas? Vamos lá, então. Um sal, gente, a primeira característica é, primeiro,
a sua origem, então olha só, a origem dele é um ácido, e uma base. Aí é o pai e a mãe dele, né, professor? Isso, é o pai e a mãe dele. Beleza? O ácido e uma base. Aí que tá. Mais uma coisa sobre os sais. Eles são compostos iônicos. É verdade, professor, né? Veio do sódio aqui, ó, percebi. Deu para perceber, ó, veio do sódio, né, que veio aqui o cloreto, né, que é o íon negativo aí no caso. Então, um composto iônico, faz sentido. E todo sal, gente, todo sal, guarde isso no fundo do seu coraçãozinho químico aí, pelo amor de Deus. Um sal, ele sempre vai ser, então, a primeira parte positiva e a segunda parte negativa. Ai, como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, imagina só esse sal aqui, ó. O brometo de potássio, certo? O que acontece? Pode marcar, o potássio é o primeiro, então ele é positivo. Ah, então o brometo é negativo. Isso, o potássio é o cátion e o brometo aqui é o ânion. Ah, tá. O primeiro positivo, o segundo negativo. Isso. O primeiro é cátion, o segundo é ânion. Beleza, professor. Ah, então quer dizer que se um sal ele é iônico, quando cai na água ele sofre dissociação, vai sofrer separação desses íons. Mas, professor, da onde que veio esse cátion e da onde que veio esse ânion? Né? Eu costumo brincar o seguinte, né? Lá na biologia, sempre vem uma parte do material genético do pai e uma outra parte, né, para complementar, o material genético da mãe. Né? Lembra aqueles cromossomos, né? Um cromossomo vem do pai, o outro cromossomo vem da mãe. Então, aqui na química é meio parecida a coisa, é uma genética salina que nós vamos tratar aqui. O que acontece? Uma parte do sal vem do ácido. A outra parte do sal vem da base, certo? Mas do que vem do que aqui? Vamos analisar o caso do NaCl, que a gente formou aqui bem no finalzinho? Certo, professor. NaCl aqui, né? Isso. Olha só. A parte positiva é o sódio, o cátion, né? A parte negativa é o cloro, né? O Cl-, cloreto. O Na, gente, ele veio, o sódio, ele veio da base ou ele veio do ácido? Ah, professor, veio da base, hidróxido de sódio, desse camarada aqui, ó. Perfeito. Então, o Na, o cátion, ele vem da base. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que vai ser sempre assim, professor? Sempre. A base, ela vai me fornecer o cátion no meu sal. Beleza. E o cloro, professor, aqui o Cl-, o ânion. Bom, o cloro, ele veio da onde? Ah, do ácido, professor. Então, já achamos da onde que vem esse camarada. Por isso que o ânion, ele vem do ácido. Ah, entendi, professor. Então, quer dizer que em um sal, deixa eu ver se eu entendi certo, professor. Me corrija se eu estiver errado. Beleza, vamos lá. A parte positiva, o cátion, vem da base. Isso. É a herança salina, né, da base. Ó, querendo enfiar biologia aqui no meio, né? E a parte negativa, o ânion, é a parte que ele herdou do ácido. Isso, que veio do ácido. Ah, professor, sempre assim, professor? Sempre. Sempre, gente. Guarde isso daqui porque a hidrólise salina vai pegar exatamente essa parte. Você saber qual parte veio da base e qual parte veio do ânion, qual parte veio do ácido e qual parte veio da base, vai ser extremamente importante para nós, certo? Então, o cátion, o positivo, veio da base. Isso. O ânion, o negativo, veio do ácido. Perfeito, ok? Perfeito. Isso. Mas, professor, esse negócio aí, eu lembro que eu estudei isso uma vez, que tinha um negócio que a gente viu até na primeira aula da playlist, quando você falou ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca. Como é que funciona esse negócio? O que isso vai resultar no meu sal? Eu tô curioso para saber disso. Pois então, vamos desmembrar um pouquinho essa situação. Só que isso vai ser desmembrado na próxima aula para não ficar muito extensa essa aula aqui. Beleza?
Então, na próxima aula, eu vou começar a desmembrar a questão de ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca e a influência no sal formado, beleza? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.